Está começando mais um episódio do Librascast. Eu sou o Madison Barreto, cofundador da Universidade da Libras, e hoje nós teremos um formato diferente em que eu vou responder perguntas que pessoas como você fizeram aqui pelo nosso canal ou pelas nossas redes sociais no geral, e a gente vai ter o nome da pessoa, vai ter também qual foi a pergunta que foi enviada, e se você tem outras dúvidas, outras perguntas, tanto sobre os assuntos que a gente vai trabalhar aqui hoje, quanto outros assuntos também, você pode me enviar as suas perguntas por aqui, que a gente vai responder aí em algum Librascast. A Sara Teixeira pergunta: minha dúvida é sobre classificadores. Como fazer e fazer de forma visual como surdos? Por onde começar a construção do cenário? O que deve ser feito primeiro? Bom, os classificadores são um recurso linguístico que está presente em muitas línguas orais. O português não tem, mas ele está presente em todas as línguas de sinais. Um classificador, você faz uma sinalização onde você vai descrever algo ou alguma característica que aquilo tem, ou a forma como aquilo é usado, ou como aquilo se parece. Então, sempre você está classificando, está mostrando em qual classe aquilo pertence. Então, vou dar um exemplo de alguns classificadores aqui, para quem não conhece classificadores ainda, para então poder explicar com mais detalhes isso aí. Então, vamos supor, quero fazer um classificador de um vaso. Então, o classificador de um vaso, ele pode estar relacionado à forma do vaso. Ele pode estar relacionado ao uso que eu faço desse vaso, como é que eu seguro ele. Então, esse tipo de vaso aqui, essa forma de segurar, está relacionado a um vaso que é comprido, mas ele não é comprido por igual, ele provavelmente é diferente. Essa mão aqui, ela segura como se fosse essa base maior, e essa daqui é uma base menor, como se fosse o pescoço do vaso. Então, fazendo essa inclinação, eu digo do grau de dificuldade que eu tenho em poder utilizar esse vaso. Se eu fizesse assim, por exemplo, quer dizer que o vaso está bem levinho, né? E se eu fizer assim com mais esforço, essa forma de esforço que eu faço, eu demonstro o nível de dificuldade que uma pessoa real teria de usar aquele objeto ali, aquele vaso, por exemplo. Se eu fizer assim, simplesmente, o vaso está vazio, né? Eu posso até sacudir o vaso. Tudo isso aí são diferentes tipos de classificadores para um mesmo objeto, que no caso seria um vaso. Se esse vaso tiver um formato diferente, mais abaulado assim, e a boca dele for aqui, então eu tenho o formato do vaso e eu tenho aqui a indicação de como é a boca dele. Só uma boca normal. Agora, se eu fizer que ele é assim e abre assim, eu estou indicando que a boca dele tem um outro formato. Então, percebe? Os classificadores, você consegue indicar a forma das coisas. Só que você consegue indicar como que uma pessoa está vestida, se o cabelo dela é mais comprido, mais curto, se o cabelo dela é cacheado, se o cabelo dela está preso atrás, e assim por diante. Então, você consegue descrever absolutamente qualquer coisa através dos classificadores. Inclusive, termos que têm sinal na Libras, você consegue utilizar classificadores para se referir àquilo, como, por exemplo, uma televisão. Existe o sinal de televisão, mas você pode fazer um classificador para descrever como que aquela televisão está ali. Você pode fazer um classificador para descrever o controle remoto. O controle remoto tem o sinal do controle remoto. Mas você pode fazer um classificador dizendo como que é disposto as teclas naquele controle remoto, por exemplo. Então, os classificadores devem ser usados não somente quando não se tem um sinal. Eles devem ser usados para comunicação com a Libras, porque eles fazem parte da Libras e eles são a base da Libras. Se você não sabe classificadores, quer dizer que você não sabe a Libras. Porque a comunicação com a Libras, a base são os classificadores. Se comunicar somente com os sinais não é suficiente na maioria das vezes. E o surdo percebe que você não domina a Libras se você não sabe os classificadores. Agora, quando se utilizar classificadores? Você vai utilizar ele sempre que você quiser. E, na maioria das vezes, você vai utilizar ele sempre. Não somente classificadores, você pode utilizar sinais também. Mas aqui tem um detalhe curioso sobre os classificadores, que é, você pode utilizar eles tanto para se referir a um termo específico, como eu fiz. Eu mostrei um vaso,
a forma do vaso, como que se utiliza ele, mas, além disso, eu posso descrever toda uma complexidade de um cenário maior, muito mais detalhes, mostrando como que é um escritório, como que é uma casa, como que é um ambiente completo, ou como que é um objeto completo. Então, vamos supor que eu queira descrever essa caneca. Essa caneca aqui está com água. Eu quero descrever ela. Para eu descrever essa caneca, por onde eu começo? E o que eu vou explicar sobre a caneca é válido também de como que você faz um classificador para descrever um ambiente. Sempre você tem que começar da maior grandeza. No caso da caneca, a maior grandeza é, obviamente, o corpo da caneca, não é a alça dela. Então, sempre você deve começar descrevendo essa grandeza maior. Geralmente, a descrição vai ser feita da base de algo para o topo. Então, no caso de uma caneca, ela tem um formato côncavo, não é côncavo, com um formato tipo de um cone, né? O formato que ela tem. Então, eu vou descrever ela assim. Ele começa mais estreito e ele aumenta. Então, eu descrevi essa parte da caneca. Mas, para eu descrever a alça dela, tem várias formas. Eu posso descrever a alça como eu fiz, só que eu não posso fazer ela solta no ar. Então, eu faço esse formato, eu não posso fazer muito grande, porque a caneca não é gigante, como se ela fosse desse tamanho. A caneca é desse tamanho, então eu tenho que fazer algo que começa aqui e faz assim. Não posso fazer rápido demais, porque por ela ser um objeto delicado, se eu faço rápido demais, eu posso dar a entender que são outros tipos de coisas. Por ela ser um objeto delicado, eu tenho que fazer o meu classificador também de forma delicada, porque com isso subentende-se mais ou menos que tipo de material que provavelmente é aquele objeto que eu estou descrevendo. Então, eu posso fazer assim, eu coloco aqui já direto. Essa configuração aqui de mão, ela já pode representar de forma direta o formato aqui dessa asa da caneca, percebe? De forma direta. Mas eu posso descrever também, além de fazer assim, eu posso fazer assim também. A caneca, embora ela tenha esse formato específico, eu poderia simplificar a minha sinalização e, ao fazer o classificador, eu fazer ele com um formato como se fosse um copo mesmo, de forma direta. Por quê? Porque eu quero enfatizar ela como um objeto que se usa para beber água, e não um formatozinho, detalhe dela. Então, você também pode se sentir livre para isso, conforme aquilo que você quer enfatizar na sua comunicação. Poderia ser assim e ter aqui a alça. Só que somente fazer assim, ou fazer assim na alça, ou da outra forma que eu fiz, não é o suficiente para indicar que é uma caneca. Na maioria das vezes, você tem que pelo menos dar uma pista do uso que se faria daquele objeto ali. Então, nesse caso da caneca, qualquer uma dessas duas formas, ou essa forma, assim, ou fazendo assim, eu preciso de indicar como que se pega naquele objeto. Então, a caneca se pega assim. É diferente de uma xícara que você pega aqui pela ponte. A caneca você não tem estabilidade. A água está tremendo aqui. Dá até medo de derramar tudo, percebe? Você pega ela com mais dedos. Ou você pega ela dessa forma. Percebe? Mas, para se enfatizar que é uma caneca e que existe um uso para essa asa da caneca, você precisa de indicar isso na forma de pegar. Então, você descreve ela assim, você descreve assim, você descreve assim ou assim, e depois o que você tem que fazer? Pegar. Então, você pega na caneca. Ah, mas nesse caso aqui eu só consigo pegar com alguns dedos. Aí tanto faz. Se você quiser enfatizar que são só com alguns dedos, você vai fazer exatamente como você pegaria. Mas, geralmente, isso não vai fazer diferença em comunicação, a não ser que você queira enfatizar esse detalhe em específico. Então, os classificadores, sempre você começa de uma grandeza maior, depois você vai para as grandezas menores, preferencialmente demonstrando basicamente o uso daquilo. Você não deve enfatizar o uso demais. Então, no meu caso da caneca, eu posso descrevê-la, simplesmente já pegar aqui. E aqui é a caneca. Agora, se eu fizer assim, eu já estou dizendo algo mais. Olha, eu peguei a caneca, eu peguei um objeto, a forma dele é assim, ele é uma caneca, e eu bebi algo com ele. Então, se você descreve demais o que você faz com aquilo, você já está dizendo mais ou menos, ou de forma direta, o uso daquilo.
e às vezes não é o que você quer dizer. Às vezes só quer dizer que tipo de objeto é. Então, isso serve também para a descrição de um ambiente ou de qualquer outra coisa. O fundamento é este mesmo. Pergunta da Regiane. Como identificar particularidades da Libras de região para região, os regionalismos? Para você identificar os regionalismos de qualquer língua que seja, você tem que estar em um ambiente de contraste. Então, se você é do Sudeste, da região Sudeste, mais precisamente do interior de Minas Gerais, para você se comunicar com as outras pessoas ali, você não percebe que você está usando regionalismos, mas você está, mas você não percebe. Por quê? Porque você está num ambiente em que todo mundo usa aquele mesmo tipo de regionalismo. Se você pega um ônibus, um avião, um carro, você vai lá para o interior do estado de São Paulo ou para a capital, você vai observar as pessoas falando com você e você vai perceber que elas estão usando algumas palavras que não são comuns da região onde você mora. Percebe? Na Libras, acontece da mesma forma, e as pessoas vão perceber que você está falando de forma um pouco diferente também. Eu não me refiro ao sotaque, ao R retroflexo, por exemplo, de porta, porteira, alguma coisa assim. Não é isso. Isso aí é o sotaque. Eu estou falando das variações das palavras. Por exemplo, uma vez eu morava com a Raquel em Salvador, a gente saiu de lá falando aipim, fomos de carro para Minas Gerais, chegamos lá falando mandioca, pegamos um voo, fomos para Fortaleza e lá chegamos falando macaxeira. Nesse exato momento, eu estou morando no estado de Sergipe, cidade próxima a Aracaju. Chego na feira para comprar, fazer as compras ali. Lá, as pessoas entendem quando eu pergunto se tem aipim, mas elas sempre respondem dizendo tem macaxeira, percebe? Então, nesses ambientes de contraste, você percebe com muita facilidade que existem variações regionais ali. Agora, como lidar quando você encontra variações regionais? Eu acredito que é realmente a intenção dessa pergunta. É muito simples. Quando você é fluente numa língua e você encontra um regionalismo dessa língua, você percebe, de cara você percebe que é um regionalismo. Algo na comunicação fica diferente. Então, o que você faz? Você pergunta, você tira a dúvida, você mostra o objeto. Se não tem algo ali pessoalmente, você pergunta. Agora, se você está assistindo um vídeo e tem um regionalismo naquele vídeo, você não conhece, você não entendeu aquele sinal ali, por exemplo, como fazer? Você tem que pegar pelo contexto geral. E aí, claro, né, você só vai conseguir captar o contexto geral daquela fala inteira, né, daquela sinalização por completo, se você é fluente na língua. Porque se você não for fluente ainda, as chances são de que você não vai entender outros sinais que estão ali, você vai ficar achando que mais coisas ali são regionalismos, e aí você vai ficar com aquela síndrome do patinho feio, dizendo que que o problema é você, quando na verdade é somente uma questão de entender o ambiente que você está ali da comunicação. Então, o segredo para se entender regionalismos da Libras é se tornar fluente na Libras. Se você se torna fluente na Libras, regionalismos deixam de ser um problema para você. Pergunta da Mirella. O que fazer quando não sabemos os sinais de algumas palavras? A primeira questão é, quando você pergunta como lidar com... Às vezes você não sabe sinal de determinadas palavras, geralmente é porque você pensa em português para sinalizar. Então, se toda vez, quando você vai sinalizar algo em Libras, você fica lá montando na sua cabeça a frase em português para depois passar para Libras, você está perdendo o seu tempo, porque isso aí demora muito mais, você está tendo dor de cabeça, literalmente, à toa, como já aconteceu comigo muitas vezes, numa fase em que eu achava que sabia Libras, depois eu descobri que não sabia tanto assim ainda. E, além disso, você está perdendo o real sabor da Libras, que é você poder pensar direto em Libras e construir a sua sinalização pensando direto em Libras, sem depender de palavras do português. Percebe? Imagina se, por exemplo, eu vou descrever uma sala. Aí eu vou descrever assim. E aí na sua cabeça você está assim, quadrado. A comunicação não funcionou. Porque isso aqui pode significar várias coisas, mas nesse contexto aqui eu quero que signifique sala. Eu quero dizer que tem uma televisão aqui, tem um sofá naquele ambiente e tal.
Se na hora de eu fazer essa sinalização na sua cabeça, você fica lá pensando assim, quadrado no chão, pode ser sala, ou será que ele quer dizer quarto, ou ambiente, ou uma quadra? E se você ficar na sua cabeça assim, dá dor de cabeça, literalmente. Aí você fica lá assim, não, mas tem uma televisão. Mas esse sinal aqui não é só da televisão, eu já estou dizendo onde está essa televisão, estou classificando, estou mostrando onde essa televisão está, percebe? Então, e aqui na hora de eu fazer assim, aí você vai lá e pensa, macio embaixo, será que é um sofá? Será que é um colchão? A comunicação não funciona, percebe? Fica truncado, fica pesado a comunicação. Então, como lidar com essas situações? O segredo é, primeiro, pense direto em libras. Pense de forma visual, como os surdos fazem. Segunda questão é, se você não sabe uma determinada palavra, mas você quer transmitir aquele significado, você pode fazer um classificador que expresse aquele mesmo sentido. Algo que traga aquela mesma ideia. Por exemplo, vamos supor que você não saiba o sinal de filosofia. É um termo importante. Você está interpretando algo ou conversando com alguém, você quer falar do conceito de filosofia, mas você não sabe o sinal de filosofia. Como lidar com isso? Você poderia fazer classificadores ou você poderia utilizar outros sinais para poder explicar aquele conceito que você quer expressar. Conforme for o tempo que você tem disponível para fazer isso, você vai ter que fazer de forma bem abreviada, porque senão você acaba se perdendo no que você está fazendo. Ou você faz de forma mais detalhada, conforme a sua intenção de comunicação ali. Tudo varia conforme o ambiente, com quem você está conversando e qual que é a sua intenção de comunicação. Porque o que você quer passar naquela comunicação ali? Então, vamos supor, filosofia. Quais formas você poderia falar de filosofia? Você poderia dizer só esse sinal, que inclusive pode ser um sinal para um significado de filosofia mesmo, de forma direta. Mas ele é um sinal que significa também imaginar. Mas observa que eu não fiz ele assim, simplesmente olhando assim para você. Eu fiz ele olhando para o meu pensamento. O que é a filosofia? É justamente essa reflexão sobre algo de forma contínua. Percebe? Então, o sinal não foi feito de uma vez só. Assim, ele foi feito de forma repetitiva. Então, se você é fluente na Libras e você eventualmente não conhece o sinal para um determinado termo, você pode utilizar de outros sinais ou de outros recursos linguísticos para você fazer essa comunicação. Pergunta da Antônia. Eu não consigo decorar os sinais. Sempre aprendo e depois esqueço. Como faço para aprender o sinal e nunca mais esquecer? A primeira questão é o que as pessoas chamam de decorar. Na escola, a gente cresce aprendendo que a gente tem que decorar as coisas. Aí você decora fórmulas, você decora palavras do inglês na disciplina de inglês, você decora onde que fica as coisas nas disciplinas de geografia, história, por exemplo, mas depois o tempo se passa e você simplesmente esquece. A maioria de nós não lembra de quase nada que estudou lá no ensino fundamental ou no ensino médio. Por quê? Porque a maior parte das coisas que nós estudamos, a gente estudou fazendo decoreba, decorando as coisas. Se você quer se tornar fluente na Libras, decorar é a pior coisa que você pode estar tentando fazer para o seu próprio aprendizado. Por quê? Você percebeu na sua fala que aprender é muito mais importante do que decorar. Só que as duas coisas estão muito conectadas. Muitas vezes as pessoas até confundem uma coisa com a outra. Você pode decorar um tanto de coisas, mas não necessariamente você sabe usar aqueles sinais na Libras. E se você não sabe usar aqueles sinais, não adiantou nada você decorar. Teve uma época, por exemplo, em que eu sabia muitos sinais que eu tinha decorado. Eu conseguia montar algumas frases com eles. Mas quando realmente isso estava ali, que eu precisava me comunicar, a comunicação não vinha. Mas existe algo que existe um momento em que você precisa de adquirir vocabulário, ou seja, absorver novas palavras, novos termos na Libras. Esse processo de absorver, geralmente as pessoas estudam sinais isolados.
Você vai lá e pega uma apostila, aprende meia dúzia de sinais ali, você fica lá tentando, você fica repetindo como é que é o sinal, às vezes você acaba fazendo errado. Você vai no cursinho de Libras, você vai lá e aprende alguns sinais, e aí você faz anotações ali no português. Mão para frente 2 vezes, significa esperar ou parar. E, às vezes esse tipo de anotação funciona, mas de repente, quando você precisa de fazer a anotação de um sinal assim, aí você vai lá, mão esquerda espalmada, palma na diagonal para frente, mão direita, aí você fica lá pensando como é que você vai denominar essa configuração de mão. Até que você tenha uma ideia de como é que você faz, já acabou a aula, o professor já está lá na frente, já explicou muitos outros sinais, e você perdeu o aprendizado real do significado disso aqui, que nesse caso é currículo Lattes, que é muito utilizado por acadêmicos e pesquisadores. Percebe? Então, essa dinâmica de tentar decorar as coisas, geralmente ela está relacionada a você ficar quebrando a cabeça com alguma coisa. Tem todo um esforço ali para você conseguir decorar. E, no final das contas, acontece exatamente com o surdo. Eu e a Raquel, quando nós fundamos o Instituto Libras Escrita, que era o antigo nome da Universidade da Libras, nós colocamos uma sala no centro de Belo Horizonte, e então algumas pessoas iam lá e a gente conversava. Aí foi um surdo lá. E aí a gente explicou para ele qual que era a proposta do nosso trabalho, por que a gente estava ali, quais eram os dias que a gente ia ter curso. E tudo que a gente ia explicando para aquele surdo, ele fazia assim. E aí ele explicava, ele fazia com tanta força que fazia até um barulho. Não sei se você consegue ouvir esse barulho aí. Mas o cara fazia assim com força, sabe? Com força mesmo. E começou a dar uma angústia, né? Porque tudo que a gente sinalizava, o cara dizia assim. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que ele entendeu, mas que ele fixou aquilo na mente dele. É como se ele tivesse um post-it, sabe aqueles papeizinhos assim com adesivo, e colasse na testa. Sabe? Só que a cola dele não está muito boa, não. Esse cara nunca mais apareceu lá, entende? Ou seja, esse exercício de memorizar as coisas, muitas vezes, ele acaba sendo falho em si mesmo. Isso faz com que você esqueça os sinais da Libras. Então, muito melhor do que você tentar decorar sinais da Libras é você absorver a Libras. Para e pensa comigo. Quando você era uma bebê, você estava lá no colo da sua mãe, do seu pai e tal, e eles falavam com você, você não ficava lá decorando palavras do português. Você simplesmente estava absorvendo as palavras do português. E chegou um momento que você, de repente, você conseguia falar, mais ou menos, de repente você conseguia falar uma palavra inteira, 2 palavras, 3 palavras, uma frase completa, e de repente você estava tagarela falando de tudo enquanto há. Esse é um processo natural que existe no nosso cérebro, chamado de aquisição da linguagem, que, em outras palavras, significa você absorver uma língua. É possível você absorver a Libras sem você ter que decorar os sinais da Libras. É exatamente assim que os nossos membros, nossos alunos do método Fluente em Libras e do método Libras Essencial fazem. Eles não ficam decorando as coisas, eles simplesmente absorvem a língua de sinais. E, de repente, eles já começam a sinalizar e conseguem se comunicar com surdos. Vou deixar o link logo aqui abaixo para você conhecer mais sobre o método Fluente em Libras. Vai lá. Pergunta da Neide. Como entender a datilologia da Libras? Se você é membro do método Fluente em Libras ou do método Libras Essencial, lá dentro tem uma série completa, ensinando tudo sobre o alfabeto manual, a datilologia da Libras. Algumas pessoas acham que o alfabeto manual, a datilologia da Libras, é simplesmente fazer A, B, C, D, mas a datilologia, né, essa forma de fazer o alfabeto da Libras, é muito mais do que isso. Tanto é que ela tem uma série, são 9 aulas ao todo, somente sobre o alfabeto manual da Libras, sobre os detalhes, sobre as aplicações, sobre os usos dele. Né? Agora, em linhas gerais, uma prática para você fazer aqui você precisa, primeiramente, absorver como é que se faz o alfabeto manual. Para isso, você precisa de repetir ele várias e várias e várias e várias vezes. Por quê? Porque são formatos de mão específicos. Tem algumas pessoas que fazem a letra D assim.
mas está errado. A forma correta é assim. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Existe um formato específico para cada configuração de mão, ou seja, um formato de mão específico para cada letra do alfabeto quando ele é feito na Libras. E isso é algo que você precisa de fazer e repetir várias vezes. Aqui no meu canal do YouTube, você pode utilizar, procurar em alfabeto manual Madison. Você vai, ou Universidade da Libras, você vai encontrar uma aula completa onde eu ensino o alfabeto manual. Agora, como é que você faz realmente para dominar ele? Uma prática simples que você pode fazer é soletrar letras de músicas. Então, você está andando na rua e você vai soletrando letras de música. Com a mão aqui, em cima mesmo, ou você pode abaixar sua mão, a mão aqui do lado do seu corpo. No caso aqui, você vai perceber que o braço está movimentando um pouco. Por quê? Porque eu estou fazendo a datilologia ali. E aí, nesse caso, você não precisa ficar separando as coisas. Você vai direto, você vai sinalizando direto, fazendo um alfabeto manual de tudo. Com isso, o seu corpo vai se acostumar a fazer o alfabeto manual rápido. Só que aí é necessário também você aprender como compreender o alfabeto manual, mesmo quando as pessoas fazem isso de forma rápida. Pergunta da Maria. Como faço para ensinar matemática para surdos? A primeira coisa que você precisa para fazer de ensinar a matemática para surdos é você tem que ser fluente na Libras. Se você não for fluente na Libras, não vai funcionar. Outro aspecto é qual a faixa etária do surdo que você quer ensinar matemática. É completamente diferente se for uma criança, se for um adolescente, se for um jovem ou um adulto. São práticas diferentes. Em linhas gerais, você precisa de se lembrar que a matemática ela passa por dois aspectos ou dois momentos diferentes de aprendizagem. Um momento concreto e outro momento que é o abstrato. No momento concreto, você pode utilizar objetos. Então, por exemplo, eu quero dizer que eu tenho 1. E eu mostro que isso aqui representa 1. Por quê? Porque isso aqui, eu só tenho uma coisa aqui. Então, você faz isso e você faz a indicação numérica desse número aqui. E então, você mostra que você tem um outro desse. Então, aqui eu tenho mais um. Então, eu tenho um aqui e outro aqui. Ok? Você vai lá, então, no papel e você escreve 1 mais 1. Escreve isso no papel. Escreveu? Você faz o sinal de igual lá no papel. E, em seguida, você escreve o número 2 lá no papel. Fez isso? Então, você mostrou no papel uma representação matemática do que a gente vai ver aqui. Eu tenho 1 mais 1, agora eu tenho 2. Percebe? Isso visualmente é muito óbvio para o surdo, porque o surdo está vendo ali na sua frente que ele tinha isso aqui, tem isso aqui, agora ele tem isso aqui. Visualmente, isso aqui continua sendo exatamente a mesma coisa. A questão é mostrar essa visualidade no papel, como que é a representação matemática disso escrita, e então sinalizar isso em Libras. Eu sei que algumas pessoas nesse momento talvez falem assim, mas isso aqui é o sinal de somar. Mas na matemática, o que deveria ser utilizado é o sinal de igual. Exato. Mas esse sinal aqui na Libras não significa o igual da matemática. Esse sinal aqui na Libras significa algo que é idêntico ao outro. Então, esses dois objetos são idênticos um ao outro. Se você está explicando matemática e faz isso aqui, o surdo vai entender que esse objeto é idêntico a esse. Percebeu? Percebeu por que é necessário ser fluente para ensinar matemática para os surdos? O que, na verdade, você quer dizer é que se você juntar as duas coisas, eu tenho que separado. Se eu juntar as duas coisas, opa, agora eu tenho um montante só de duas coisas. Percebe? De dois objetos. Então, você precisa de ser fluente na Libras, você precisa de entender que existe um momento do concreto. O momento do concreto, você usa objetos, você usa palitinho no papel, você usa palitos de picolé, de qualquer outra coisa, você usa objetos concretos. Mas não fica só no concreto. Você precisa de trazer para a escrita da anotação matemática. Como é que se representa aquilo
no papel, para que o surdo associe aquilo que você está escrevendo ali no papel com aquela representação visual. Mas somente isso não basta, porque, como eu demonstrei, juntar os dois objetos aqui para o surdo visualmente não significou que você está somando as coisas. Você precisa de mostrar com ele, utilizando a Libras, que você está somando algo ali. Ah, mas esse sinal aqui significa adição. Se ele não sabe matemática, ele não sabe esse sinal. Exato. É por isso que você está ali ensinando matemática para ele. A matemática não é só a escrita, é todo o conceito de uso, de aplicação e de lógica matemática que a gente tem. E aí, é claro, existem outras questões matemáticas que são muito mais profundas, mas tudo começa dessa base. Se o aluno surdo entendeu muito bem a base da adição, ele vai entender bem a base da subtração. Ele vai entender bem a base da multiplicação. Vai entender bem a base da divisão. E assim de todas as outras operações. O segredo está em ensinar a base com clareza. Se você sabe a essência, você consegue utilizar aquilo ali nas mais diversas situações que você precisar. A Naércia nos enviou uma pergunta. Qual é a forma gramatical da frase em Libras? Nossa, a gente passaria horas, talvez dias inteiros, conversando apenas sobre gramática da Libras. Existem várias estruturas gramaticais diferentes na Libras, e elas são todas incríveis, fantásticas. Só que existem algumas estruturas que são mais comuns, que são mais utilizadas. E, claro, para a gente entender o que é gramática da Libras, basta você se lembrar que todas as línguas surgem da necessidade natural de comunicação. Então, tinha a pessoa aqui, veio outra pessoa, elas precisaram de se comunicar, elas emitiram sons ou trocaram gestos que depois foram se transformando em algo que foi sendo convencionado, que são as palavras no português ou os sinais na Libras. Então, dessa convenção de sinais, ou dessa convenção de palavras, disso que está em comum entre essas duas pessoas, é que a gente tem a possibilidade de se comunicar através de uma língua. Só que somente palavras ou somente sinais não é o suficiente para você fazer uma comunicação. E existe uma forma de se utilizar essas palavras ou esses sinais para você conseguir formar frases, conseguir expressar ideias mais completas e ideias mais complexas. Para isso é necessário você utilizar esses sinais ou as palavras do português. Por exemplo, mas a gente está falando da Libras, usar os sinais da Libras numa estrutura gramatical da Libras, não do português. Libras é Libras, português é português. Se você quer formar uma frase em Libras, você precisa de pensar em Libras, você precisa de se expressar em Libras e ver como é que a pessoa vai responder para você em Libras e quando ela estiver respondendo também em Libras. Essa é a base para você conseguir compreender realmente a gramática da Libras. E aí tem um detalhe que existem várias formas diferentes para você formar uma frase em Libras. Mas a melhor forma de você formar uma frase em Libras é você visualizar aquilo que você quer sinalizar. Então, não se preocupe qual que é a ordem. Se eu tenho que fazer primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o objeto. Esquece essa sopa de letrinhas de SVO, OVS, OSV. Esquece essa sopa de letrinhas. Essas regras ajudam depois que você já é fluente na língua. Se você fica quebrando a cabeça, tentando decorar, como é que eu faço? Primeiro eu faço isso, depois aquilo, tu vai se embananar todas as vezes que você for se comunicar com o surdo. Imagine aquilo que você quer se comunicar com ele. Então, vamos supor que eu quero fazer... Eu imaginei algo que eu quero passar aqui. Eu imaginei esse algo de forma visual aqui na minha cabeça. Eu imaginei isso de forma visual. E agora eu quero passar essa comunicação para Libras. Para eu passar isso que eu imaginei para Libras, eu não vou pensar em palavras no português. Eu vou sinalizar aquilo que eu estou imaginando de forma visual. Então, eu vou sinalizar aquilo que eu imaginei. Então, o que eu imaginei foi o momento em que a gente está vivenciando agora,
eu imaginei que aqui existe uma plataforma, que é a plataforma onde você está me assistindo. Nessa plataforma tem algo, no caso, você vai ver esse algo aí na sua tela, e eu fiz esse sinal aqui. Esse sinal na Libras, ele é feito assim. Mas ele vem de uma base que é assim, que significa você pegar alguma coisa. Então, se eu tenho isso aqui, eu venho aqui, pego isso, agora está na minha mão. Eu peguei. Só que quando você tem essa base, e a mão foi lá e ficou, quer dizer algo que você faz, você pega, mas ao mesmo tempo você passa a fazer parte daquilo que você acabou de pegar. Isso é o que a gente chama de se inscrever em alguma coisa. Então, o que eu disse foi, agora você se inscreve aqui no canal. Percebe? Então, para eu montar essa comunicação na Libras, o que eu fiz foi imaginar algo e pensar na forma mais simples de sinalizar isso, preferencialmente de forma visual. Para fazer de forma visual, eu já sabia que eu não poderia fazer aqui, porque eu não estou falando de um papel ou de um caderno, por exemplo. Eu não quero simplesmente que seja um sinal de registro, de inscrição, de matrícula em algo. Eu quero que seja algo que está relacionado ao ambiente em que você está vivendo. Então, para isso, eu coloco a mão aqui, porque vai representar essa plataforma. Então, você vai e pega aqui. Você se inscreve no canal. O botãozinho vermelho aí. Né? Você se inscreve no canal. Percebe? Ao fazer essa construção de forma visual na Libras, sempre se lembrando da lógica visual. Então, a lógica visual diz que eu tenho que descrever um ambiente primeiro. Esse ambiente pode ser um ambiente físico, mas pode ser também algo no tempo e no espaço. Nesse caso, foi no tempo e no espaço. Como assim no tempo e no espaço? Eu falei agora, esse momento, exatamente nesse momento em que você está me assistindo, é que você vai se inscrever agora no canal. Percebe? Quando eu digo que é nesse momento, nesse exato momento, eu já estou temporalizando, estou mostrando quando é que aquela ação deve acontecer, que no caso é nesse exato momento que a gente está vivenciando agora. E aí, quando eu venho com a ação de se inscrever, ela não é uma ação de sai e volta. Não, você passa a fazer parte. Porque se você ama a Libras e não está seguindo a gente, pô, está pisando na bola, né? Cai entre nós, né? Então, se inscreve agora no canal. Quando você imagina de forma visual a lógica das coisas, você não precisa ficar se preocupando com qual que é a ordem gramatical. As chances são de que você vai conseguir fazer a sua comunicação em Libras com clareza. É lógico, para você fazer isso da melhor forma possível, o melhor caminho é você absorver a Libras de forma natural, sem ter que ficar decorando sinais e sem ter que ficar decorando regrinhas de gramática. E é por isso que eu te convido a conhecer o método Fluente em Libras, desenvolvido por mim, pela minha esposa Raquel, que é surda. Com ele, você vai do zero na Libras até a sua fluência em 8 semanas. Ou você pode fazer no seu ritmo, ser acompanhado normalmente, e você se torna fluente em Libras em 6 meses, por exemplo, conforme a quantidade de aulas que você fizer na semana. Mas o segredo é que o método Fluente em Libras ele é todo passo a passo. E nele, você não precisa ficar decorando regras gramaticais. Nele, você absorve a Libras de forma natural, simples, prática, intuitiva e de forma divertida. O link está logo aqui abaixo. E sim, no nosso episódio de hoje do Librascast, você aprendeu algo novo. Se inscreve aqui no nosso canal, ó. Se inscreve aqui no canal, faça parte. Deixa aqui também o seu like para eu saber que você entendeu esse conteúdo, que ele fez sentido para você. E deixa aqui também a sua pergunta, a sua dúvida, porque assim, no próximo episódio, quem sabe, a gente já responde a sua pergunta também.